O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, apresentaram nesta quinta-feira as regras do novo arcabouço fiscal. Se aprovada pelo Congresso, a nova regra vai substituir o teto de gastos, mecanismo que, desde 2017, atrela o crescimento das despesas à inflação. Segundo Haddad, se o novo arcabouço for cumprido, o país deve chegar a 2026 com uma situação de estabilidade econômica. De acordo com o ministro, para chegar ao novo modelo, a equipe econômica fez um estudo sobre as regras de responsabilidade fiscal de outros países. Segundo ele, a regra foi construída a muitas mãos, inclusive com o Banco Central. Na avaliação de Haddad, o formato foi pensado para reduzir a dívida pública e criar uma reserva financeira para momentos de recessão econômica. Vamos conferir os principais pontos da nova regra de gastos do governo. Olha só, a nova regra limita o crescimento das despesas do governo a 70% das receitas. Caso o crescimento das receitas não aconteça como esperado, as despesas vão poder ser restringidas a 50% das receitas. Um dos objetivos é zerar as dívidas do governo em 2024. Atualmente, o déficit fiscal do país é de 230 bilhões de reais. E outro ponto é que a expectativa do governo é de superávit de 0,5%. Isso em 2025, tá? Do PIB. Além disso, a projeção da equipe econômica é que em 2026 o superávit chegue aí a 1% do PIB com a nova proposta, como a gente vê aqui. E para comentar, os principais pontos da nova regra fiscal que acabou de ser anunciada pelo governo, eu vou conversar com Fabrício Veloni, que é economista-chefe da Frente Corretora. Boa tarde, Fabrício. Muito obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Boa tarde a todos que nos assistem. Para Antes de você começar, eu queria já trazer esse assunto, que como os investidores receberam essa nova proposta? Qual que foi a percepção deles? Receberam com um pouco de apreensão, visto que logo na cotação do dólar, com o anúncio, ele partiu de um patamar de 5,9, foi bater lá na casa dos 5,15 e agora retrocedendo um pouquinho, trabalhando na casa dos 5,18. A Bolsa também reagiu um pouco negativamente, perdendo aquela força de subida que se tinha pela manhã, voltando ali um pouquinho, com crescimento ainda, né? Mas ainda um pouco mais moderado. Agora eu vou pedir para você explicar um pouquinho mais esse limite de crescimento das despesas do governo a 70%, do crescimento das receitas. Qual que é o impacto disso na prática? O grande ponto é nós entendermos que tem duas óticas de você fazer essa conta. O percentual do PIB, o governo ali estima um crescimento maior do PIB do que efetivamente ainda nós não temos uma clareza de como que ele vai fazer isso, né? Ele colocando que ele consiga atingir 70%, ele fez um teto mais móvel, né? Então, se ele atingir, maravilha, ele vai continuar ali com foco no 70%. Se ele ultrapassar esse teto, aí ele, para o próximo ano, tem que atingir no máximo 50% do PIB. O grande ponto é quanto que esse PIB vai crescer e como que ele vai conseguir cortar despesas ou gerar receitas suficientes para equilibrar. E isso ficou ainda muito aberto aí no mercado. Então, é, é uma conta que ainda tem que se depurar um pouquinho mais e ver como que o governo vai apresentar esses pontos que consigam efetivamente referendar esse arcabouço demonstrado. Agora, Fabrício, um dos principais pontos apresentados foi a meta de zerar o déficit primário no ano que vem. Como é que vai funcionar, esse intervalo para a meta do resultado primário das contas públicas? Qual que é o objetivo dessa medida? Não, ele tem como objetivo, efetivamente, ele conseguir ali gerar uma condição que as contas públicas fiquem zeradas, o déficit primário, mas, ao mesmo tempo, gere um crescimento e também alavancando o crescimento, o gasto do governo. O grande ponto, eu vejo mais do que isso, né, do que ele conseguir zerar o déficit primário. É como ele vai conseguir equilibrar todos esses pontos. Até como o próprio ministro Haddad disse na coletiva, depende de um aumento de tributos que, o que deve vir na próxima reforma tributária no próximo semestre. E isso também é outro ponto que deixa uma incógnita. Como que ele vai fazer essa zeragem ainda sem ter essas premissas em mãos?
E agora, para encerrar, Fabrício, na sua opinião, como essa nova regra fiscal vai impactar o agronegócio? Ela acaba ali, o agronegócio acaba sendo, né, um ponto que também foi colocado até pelo boom das commodities, na própria entrevista do ministro, né, sendo um ponto importante o agro para conseguir gerar um aumento de receita para efetivação do PIB. Acordos como foram feitos com a China, ele incentiva e o governo tende a desonerar esses segmentos e a onerar outros segmentos que não têm tem tanta ah, relativa importância para a economia. Exemplo que ele deu próprio lá, um dos pontos é os jogos. Então, ele tende a fazer um ajuste tributário para efetivamente incentivar alguns segmentos. Eu vejo que o agro é um dos segmentos mais importantes ali, hoje, que ele tende a incentivar esses segmentos e taxar segmentos menos importantes, como jogos, como foi dito na própria entrevista coletiva agora do Haddad. Tá certo, Fabrício, eu quero agradecer muito aqui sua participação no Mercado e Companhia, seus esclarecimentos aqui com a nova regra. Obrigada, boa tarde e até uma próxima.